noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Neste momento, nós vamos estar dando início ao nosso culto de adoração, de louvor e exaltação no nome do nosso Deus. E eu convido a você que feche os seus olhos, que neste momento, em atitude de devoção, de busca ao nosso Deus, você coloque a sua vida diante do altar do Senhor neste momento de culto. Eu convido a você que pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra comigo Lucas capítulo 10, versículos 38 ao versículo 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Eu creio que essa
passagem da palavra do Senhor, ela é bastante conhecida, porque ela fala de duas mulheres. E essas duas mulheres, elas se chamam Marta e Maria. Amém? Todos acharam? Eu peço a você que esteja acompanhando comigo a leitura. A palavra de Deus diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero destacar esse versículo. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, eu gostaria de perguntar, minhas irmãs e meus irmãos, como está o nosso coração nessa noite? Será que eu tenho me comportado como Maria, ou será que eu tenho me comportado como Marta? Será que a minha busca tem sido como Maria ou como Marta? Será que nós temos ficado inquietos, ansiosos, ou nós temos nos se aquietado para ouvir a melhor parte? E eu creio, se nós estamos aqui, nós escolhemos a melhor parte. Meus irmãos, como tem sido corrida a nossa vida? Nós temos corrido contra o tempo. Nós temos tentado fazer tantas coisas. E o dia passa, a gente olha para aquele dia e pensa: nossa, mas já acabou? Mas quando o nosso coração está em Jesus, quando a nossa vida, a nossa busca, a nossa entrega está unicamente para o Senhor, isso ninguém pode tirar. O conhecimento, a busca, a intimidade que você tem, ninguém consegue tirar isso de você. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos estar orando neste momento. Eu peço a você que coloque a sua vida diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero buscar mais do Senhor, Pai. Eu quero ter sede do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade de buscar ao Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. E eu creio, Pai, que cada um de nós fizemos a melhor escolha de estar, Pai, na Tua casa, de estarmos em comunhão uns com os outros. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, tira tudo aquilo que atrapalha, Senhor Deus, a nossa busca, Senhor, termos mais intimidade com o Senhor. Pai, que nessa noite, ó Espírito Santo do Senhor, possamos ser tocados, Pai, possamos querer buscar mais ao Senhor,
ter fome, ter sede, Pai, da Tua palavra, de orarmos, de buscarmos a Tua presença. Pai, nos ajude, Senhor Deus, com sabedoria a vencer, Pai, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ó Senhor, nos ajude, Pai. E eu coloco a vida de cada um aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoe, Pai, as nossas iniquidades, que são muitas, Pai, as nossas falhas. Mas o Senhor, Pai, através do Teu amor, através de Cristo Jesus, nós podemos crer e ter fé que o Senhor nos ajuda a vencer, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, aqueles irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, têm a oportunidade de fazê-lo neste momento. E a palavra está com o Ministério de Louvor. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Nós vamos continuar neste momento de louvor. Quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé para esse momento e destacar aqui, irmãos, como o Espírito Santo fala, né? A irmã Viviane trouxe para nós a passagem de Lucas e eu também preparei, tenho o mesmo propósito de exortar a igreja no sentido de buscar o Senhor. E como o Espírito Santo fala, ela preparou na casa dela e eu preparei na minha, e é o que Deus tem para nós hoje, amém? Amém. É Salmo 63 que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, em Ti busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Amém? Que nós possamos, irmãos, ser como essa terra que precisa do Senhor, precisa ser renovada, precisa ser regada pela graça, pelas misericórdias, né? Que Ele possa ser o nosso manancial. Amém? Amém. Manancial
manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Declare, meu irmão, declare, minha irmã. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aqueles irmãos que puderem nos auxiliar com as palmas neste momento. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor,
Levante as suas mãos. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Declare. Pois sei, me amas, Oh, Jesus. pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. E nós sabemos que estamos aqui, Pai, com um propósito, Pai, que o Senhor tem de cumprir em nossas vidas, Pai. Esteja agora recebendo o nosso louvor, Pai. Esteja agora nos capacitando, Pai, para entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Esteja mesmo abençoando os dízimos e as ofertas, Pai, que aqui foram entregues. Esteja nos ajudando, Pai, a cada dia reconhecer, Pai, que precisamos do Senhor. Sem Ti não somos nada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Nós vamos, neste momento, fazer mais uma oração. Iremos colocar diante do Senhor os nossos motivos de oração, rogar o favor, a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós, para que o Senhor haja com graça, com misericórdia, esse Deus que nos ama, esse Deus que é sempre conosco. Feche seus olhos. Ó Deus, ó Pai querido, ó Deus de graça, de amor, de misericórdia, ó Pai, como cantamos, nós cremos que o Senhor nos ama, nós cremos que o Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor é conosco em todos os contextos, em todas as situações. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, rogar do Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, para que possamos sempre, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que todos nós enfrentamos, que a gente olhe firmemente para o Senhor, que a gente confie no Senhor, que a gente entenda sempre que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor nos ama e que o Senhor vai nos livrar dessa situação difícil, triste, complicada, que muitas vezes a gente passa neste mundo. Ó Deus, dê graça a cada um dos Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, cada pedido de oração, os Teus filhos, com cada realidade diferente, coloca diante do Senhor os seus pedidos de oração. Abençoa os Teus filhos e fale profundamente, poderosamente aos nossos corações neste momento, no nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. Marcos, Mateus, Marcos
capítulo 14, a partir do verso de número 1. Todos encontraram? Amém? Assim diz a santa e bendita palavra do nosso Deus. Preste atenção, irmãos, olha o que diz o texto sagrado. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, dar-se-ia aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando o quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar a Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhes prometeram dinheiro. Nesse mesmo tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia, ó Pai, tenha misericórdia de nós, fale aos nossos corações, abra o nosso coração para entendermos, Pai, a Tua palavra santa e bendita. Fale conosco, Pai, no nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós estudaremos nesta noite sobre um dos assuntos que penso eu ser um assunto que deve sempre permear o coração daqueles que encontraram a Jesus, que foram salvos pela graça de Jesus. E o assunto que nós iremos, irmãos, tratar nesta noite é sobre um coração agradecido, um coração reconhecedor da graça e do favor do Senhor para com a sua vida. Quando nós olhamos para esse texto bíblico no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, este Evangelho, e de forma muito clara, este capítulo nos mostra um contexto muito contrastante, irmãos, pois aqui a gente percebe ódio e amor. A gente percebe aqui de forma muito clara traição e devoção. A gente percebe nesse texto que nós acabamos de ler
um objetivo de entregar Jesus para que fosse preso, morto, e outro exemplo de entrega total a Jesus. Nesse texto nós percebemos de forma muito clara também uma postura desta mulher chamada Maria, que evidencia através da sua atitude o seu amor grandioso para com o Senhor em meio a uma conspiração com um propósito de tirar a vida de Jesus. Em meio a este contexto, queridos, nós percebemos esta mulher agindo em amor, agindo em gratidão, em reconhecimento da bondade do Senhor para com a vida dela. Jesus, como diz o texto, ele foi convidado para um banquete na casa de Simão o leproso, na aldeia de Betânia. Estavam ali presentes Jesus, os seus 12 discípulos, Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado, e estava também ali Marta, e de forma repentina o texto sagrado diz que adentra naquele ambiente uma mulher chamada Maria, que era a irmã da Marta. E no texto lido pela Viviane no início do nosso culto, fala a respeito da devoção, do amor de Maria, pois ela escolheu a parte melhor. Quando viu Jesus entrando em sua casa, ela se aquietou-se aos pés de Jesus para receber a instrução, a palavra bendita de Jesus. E no texto, queridos e amados irmãos, nós percebemos de forma muito repentina um ambiente que havia um ambiente de conspiração. Aquela mulher torna aquele ambiente e exala um perfume de gratidão, de reconhecimento da bondade, do amor do Senhor para com a vida dela, para com a vida de toda a sua família. E nós percebemos de forma muito clara, irmãos, que a gratidão de Maria foi uma gratidão espontânea, não foi algo predeterminado, não havia nenhum tipo de combinação. O verso de número 3 diz, irmãos, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de um perfume preciosíssimo. Veio espontaneamente a gratidão, queridos e amados irmãos, para ser surpreendente, não necessita de agenda, de convites, de datas, pois ela brota da espontaneidade do coração. E Maria fez isso ao perceber Jesus ali. Ela espontaneamente, ela quis, queridos e amados irmãos, reconhecer, valorizar a presença daquele que estava no meio deles. A gratidão de Maria, queridos, vem de um coração totalmente voltado de amor, de gratidão, de reconhecimento da bondade do Senhor. Não houve obrigações, e é interessante isso, quando nós evidenciamos algo que está no coração, é algo sincero, verdadeiro. Ninguém obrigou Maria a fazer tal ação, pelo contrário, os que ali estavam queixando, reclamando, murmurando, porque esta mulher fez isso. Esse perfume é muito caro. Nós podíamos vender esse perfume e com o recurso ajudar muitos pobres. Mas Maria, queridos e amados irmãos, dentro de um cumprimento da vontade do Senhor, como disse Jesus, o que ela fez? Ela fez para ungí-lo,
para a sua sepultura. Era um processo de preparação para aquilo que Jesus passaria, por todo o sofrimento que ele passou. E a verdadeira gratidão, irmãos, não necessita de elementos externos, ela se abriga em um coração grato. Quando temos um coração grato, quando reconhecemos que o Senhor nos ama, como cantamos, e que Ele é sempre conosco, e que Ele enviou Jesus para morrer em uma cruz por nós, em todos os momentos nós iremos evidenciar que somos eternamente gratos ao Senhor. O nosso coração vai evidenciar isso. O nosso coração irá mostrar que a nossa vida é uma vida de reconhecimento da bondade e do amor do Senhor para conosco. A gratidão de Maria, ela é surpreendente, irmãos. Assim como ela é espontânea, ela também é inesperada, ela surpreende os acostumados aos rigores da lei, à tradição, ela rompe todo o formalismo, ela desperta aqueles que estavam acomodados ali próximos a Jesus e não percebiam que quem estava próximo a eles era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. E assim ela evidencia a gratidão que ela possuía em seu coração. Maria, queridos irmãos, entrou na cena deste fato bíblico, e junto a ela nós percebemos 4 elementos da sua gratidão a Cristo, e que serve de elementos para que eu e os irmãos possamos pensar a respeito de como nós percebemos ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus. E o primeiro elemento que percebemos aqui, irmãos, nós vemos a excelência da sua gratidão. O perfume que Maria derramou em Jesus era extremamente caro, raro, autêntico, puro. A menção de seu valor demonstra a sua preciosidade. Era o melhor que ela tinha, e ela deu tudo o que possuía. Aqui vemos o seu total despreendimento em favor de Jesus, quebrou o vaso e a casa se encheu de perfume. Será que a nossa casa, a nossa igreja, ela é perfumada, queridos irmãos, com essa devoção que Maria evidenciou ao perceber Jesus na casa de Simão leproso? Será, queridos e amados irmãos, que nós temos esta devoção, esse reconhecimento de que nós estamos próximos da pessoa mais importante para cada um de nós, e que Ele merece o melhor de cada um de nós? O que ela tinha de mais precioso, irmãos? Aquele perfume. Ela aspergiu, ela derramou sobre a cabeça de Jesus e sobre os seus pés. E ela desceu sobre todo o corpo do Mestre, evidenciando o quanto que Jesus era importante para ela. O quanto que Jesus era precioso, mais do que qualquer bem que ela possuía. O que ela tinha de mais precioso? O Mestre. Será que nós temos, irmãos, esta mesma devoção, esta mesma excelência na gratidão ao Mestre? Em segundo lugar, queridos, a gratidão de Maria evidencia a humildade que possuía em seu coração
E é importante quando nós percebemos esse contexto, essa realidade de humildade, de reconhecimento de que nada é, de que nada somos, de que nós carecemos da graça e do favor do Senhor. Ela ungiu a cabeça e os pés de Jesus. E os seus pés, irmãos, aos seus pés, era o que ela sempre estava em todos os contextos. Quando Jesus chega à casa dela para visitá-los, a Bíblia diz que naquela ocasião, ela se prostra aos pés de Jesus, para chorar por ocasião da morte de Lázaro também, quando Jesus vem depois de alguns dias que o seu irmão estava morto, ela chora aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Maria, queridos e amados irmãos, tinha experiência de se prostrar, de reconhecer que nada era diante do Senhor, para agradecer o amor humilde àquele que se prostra aos pés do Senhor, reconhecendo a total e completa dependência dele. E Maria fez isso, irmãos. E quando ela se joga aos pés do Senhor, ela evidencia que a gratidão dela trazia ao seu coração a compreensão de que ela não era nada sem a graça e sem o favor do nosso Deus. Vemos a coragem de sua gratidão. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E o que é que isso significa, irmãos? Nessa hora, Maria, ela rompe com a sua própria reputação, pois a mulher não poderia fazer aquilo. Não era algo apropriado para uma mulher naquela época, não era normal uma mulher direita soltar os seus cabelos em público, mas ela não se importou com essa questão, ela não pensou neste ato, mas ela queria naquele momento evidenciar o quanto que ela amava o Mestre, o quanto que o Mestre Jesus era importante para ela, irmãos. O amor corajoso quebra os protocolos da tradição e evidencia e exala o perfume da gratidão, do reconhecimento, do amor, da bondade do Mestre para com a vida daqueles que se submetem a Ele. Maria, queridos e amados irmãos, evidencia a sua gratidão em coragem. Ela nunca se escondeu da fé e da compreensão de que Jesus era importante para ela. Ela vivia a sua vida em reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor representava para ela. Vemos a urgência da sua gratidão. Ela ungiu os pés de Jesus e ungiu, ela ungiu Jesus em vida. E aliás, foi a única, irmão. As outras pessoas só ungiram Jesus depois da morte. Devemos demonstrar o nosso amor por Jesus enquanto é dia. Virá a noite em que nós não podemos fazer isso. E é interessante que esta foi a única pessoa que ungiu, que preparou Jesus, pois ele estava próximo do seu sofrimento, da sua crucificação, e aprove a Deus dar a Maria esta graça de ela ungir, preparar o Mestre para o dia da sua morte, da sua sepultura, como diz o texto sagrado.
ela percebia a urgência de evidenciar a gratidão a Deus. E queridos, eu e os irmãos precisamos também entender que o dia para servirmos, para agradecermos a Deus, para reconhecermos as bondades do Senhor, o nosso dia é hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos controle sobre o nosso futuro. A nossa fé, ela precisa ser exercida nos nossos dias. Nunca nos esquecer de que o Senhor, Ele merece reconhecimento, glória, em todos os contextos. Nós vivemos dias difíceis, complicados, mas estes problemas que a gente enfrenta não pode afastar de nós a urgência de servirmos, de estarmos com Deus, de estarmos próximos da palavra do Senhor, de reconhecer que o Senhor, Ele é grandioso, glorioso, bondoso para com cada um de nós. Precisamos, irmãos, urgentemente compreender a importância do Mestre. E eu quero trazer para os irmãos neste momento algumas aplicações importantes que a gente aprende com esse texto sagrado. E a primeira é o seguinte, irmãos: não há sacrifício grande demais quando reconhecemos quem é Jesus e o que Ele realizou por nós. Se nós sabemos quem é Jesus, se nós sabemos aquilo que Ele fez por nós, nós não mediremos nenhum sacrifício. Não haverá nada que seja demasiadamente difícil para aqueles que têm a compreensão de quem é Jesus, de tudo aquilo que Ele fez por nós. E quando a gente entende isso, irmãos, a devoção generosa é uma reação à gratidão por tudo aquilo que Cristo efetuou na cruz por nós. Nós teremos um coração grato. Nós não esqueceremos das dádivas e das bênçãos do Senhor para conosco. Em todo o tempo nós iremos compreender que o Senhor é bondoso, que o Senhor está nos sustentando, que em meio às lutas, em meio aos problemas que a gente enfrenta, quer seja pessoal, quer seja familiar, quer seja de trabalho, em qualquer sentido da vida, nós entenderemos que o Senhor merece toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão, porque Cristo já conquistou para nós a nossa vitória eterna, irmãos. Maior do que qualquer problema da vida, nós temos a Cristo. E quando nós percebemos a grandeza de Cristo, da sua obra redentora, nada nos é caro demais, nada nos é precioso demais, nada não é sacrifício demais, se comparado à pérola do amor valioso que Cristo evidenciou por nós na cruz. A Bíblia diz que Ele nos amou e nos amou até o fim. Quando temos esse entendimento, viveremos, irmãos, em gratidão, em louvor, em reconhecimento da bondade e do amor do Senhor para conosco. O legado mais importante que podemos deixar para as futuras gerações não é material, não são os imóveis, dinheiros, títulos e etc. O que o que nós perceberemos de mais gracioso, de mais importante, irmãos, são as obras, aquilo que a gente deixa de exemplo, de reconhecimento.
é aquilo que empreendemos como afeição generosa a Deus e às pessoas. Este é o amor, o maior tesouro que podemos legar à humanidade, o nosso exemplo de amor, de dedicação, de obediência, de generosidade, de devoção a Deus e ao próximo. Esta é a obra que permanece. E quando nós olhamos para o exemplo de Maria, irmãos, nós percebemos isso. Nós percebemos a sua total devoção ao Mestre, total compreensão de que nada ela era sem o Senhor. E em meio a tanta indiferença, tanta rejeição, tanta traição, tanto ódio a Jesus, neste contexto de tanta oposição ao Mestre, esta mulher nos dá um exemplo especial de amor, de interesse para com Jesus, para com aquilo que Jesus fez. E esse mesmo contexto, irmãos, que Maria enfrentou, nós enfrentamos nos nossos dias. São muitos os opositores de Jesus. São muitos os inimigos do cristianismo. São muitos aqueles que não aceitam a Jesus como Deus, como aquele que veio trazer vida, redenção, salvação para aqueles perdidos. E em meio a este contexto de oposição, eu e os irmãos somos impulsionados pelo exemplo de Maria a evidenciar nossa gratidão ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. Quando reconhecemos quem é Jesus e o que Ele fez por nós, o nosso amor a Ele aparece, irmãos. A evidência de que a gente ama aquele que nos amou primeiro é mostrado para todas as pessoas próximas a nós. E eu quero concluir esta meditação incentivando os irmãos para que possamos olhar para o exemplo bíblico de Maria, de gratidão, de reconhecimento, de honra a Jesus, e que eu e os irmãos possamos, em meio às lutas que a gente enfrenta, que eu e os irmãos possamos dar a Jesus toda a honra, toda a glória, toda a gratidão, em todos os contextos, quer seja de alegria, quer seja de felicidade, quer seja de problema, de dificuldade, de luta, de conflitos, de guerra, de problema pessoal, familiar, de todas as ordens, que possamos, irmãos, reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é digno de glória, de adoração, de reconhecimento, pois Ele fez muito por nós, pois Ele é o Deus Filho, e Ele veio ao mundo com o propósito de se entregar, de sacrificar a sua própria vida por amor a mim e por amor a cada um dos irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, e que o Senhor derrame em nossos corações sempre a certeza e a compreensão de que Jesus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a gratidão do nosso coração. Que em meio às tempestades que a gente enfrenta, que a gente possa entender que Jesus, Ele é conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Ele disse aos seus discípulos que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E que em o nome de Jesus, eu e os irmãos tenhamos essa certeza. Nós vivemos dias difíceis, de muita luta, de muita oposição,
mas que nunca esqueçamos de olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e dar a Ele toda a glória, toda a honra, como Maria fez, que possamos sempre dar a honra devida ao seu santo e bendito nome. Fique em pé, irmãos, oremos ao nosso Deus. Ó Deus querido, ó Deus amado, ó Pai, obrigado pelo exemplo de Maria, exemplo de amor, de gratidão, de reconhecimento da pessoa que é Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco. Ó Pai, em meio às lutas que todos nós enfrentamos, as dificuldades, os problemas, que a gente possa sempre reconhecer o Senhor, que a gente possa sempre depender do Senhor Jesus, que a gente possa sempre dar o louvor devido ao bendito e glorioso nome do Senhor, que nunca a gente esqueça do Senhor, que em meio a tudo aquilo que a gente irá passar nessa vida, a gente possa sempre olhar firmemente para Jesus, pois Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, Ele é digno de toda a nossa devoção, de todo o nosso amor. Ó Deus, renove o nosso amor para com o Mestre. Ó Deus, crie em nós um coração puro, como disse o salmista, um espírito inabalável, Senhor, para te servir, para te amar, para dar ao Senhor a glória devida ao seu santo e bendito nome. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa o teu povo. Dê graça, Senhor, a cada um de nós. Sustenta-nos em fé, Pai. Livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana de paz, uma semana em comunhão com o Senhor nosso Deus. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus o Pai, a comunhão e a presença constante do Santo Espírito, seja sobre todos nós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus, espalhados por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos se sentem. Quero agradecer a presença daqueles que nos visitam. Que Deus abençoe e que Deus abençoe a todos os outros irmãos. Nos dê uma semana em paz. Lembrando os irmãos, nós temos na terça-feira a nossa reunião de oração, ela é virtual. Na quinta-feira nós temos o nosso estudo também virtual no Facebook e no domingo, 9 da manhã, escola bíblica dominical aqui na igreja e à noite às 19 horas o nosso culto. Domingo que vem nós teremos o domingo de ceia, é o domingo, o primeiro domingo do mês é domingo de ceia. E a partir de segunda-feira, irmãos, de segunda da semana que vem, da primeira segunda de outubro, até sexta-feira, nós iremos fazer uma semana, como temos feito, uma semana de oração e jejum. E isso, como temos feito aqui na igreja. E qual o objetivo desta semana de oração e jejum? Nós estamos quase concluindo o ano. Nós precisamos começar a pensar e planejar a igreja para 2022. E como é que a gente planeja a igreja? Nós planejamos a igreja a partir desta postura de prostrarmos diante do Senhor, pedindo para que o Senhor abençoe a liderança desta igreja, para que o Senhor coloque no coração daqueles que querem, de fato e de verdade, servir ao Senhor como líderes desta igreja, para que o Senhor possa despertar o coração, para que o Senhor faça como fez com o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E os irmãos sabem que não é fácil ser líder. Não é fácil
estar à frente da igreja, mas aqueles que estarão à frente no ano de 2022, que esteja dentro desta perspectiva de se prostrar aos pés do Senhor, de entender a missão e de procurar ser exemplo de vida, de temor, de amor ao Senhor nosso Deus, e para que a gente possa no ano de 2022 servir e amar ao Senhor. Então a gente vai começar a pensar na liderança para o ano de 2022 a partir da oração, colocando a nossa igreja, colocando os ministérios da igreja, colocando as necessidades da nossa igreja diante do Senhor e pedindo para que o Senhor possa, depois desse contexto de um ano passado muito difícil, deste ano muito difícil que a gente está enfrentando, mas com a graça de Deus a gente já começa a perceber uma luz no fim do túnel, que a gente tem um ano de 2022 abençoado, um ano com saúde, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, que o Senhor traga muita bênção dele para a igreja do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, uma ótima semana, e aqueles que nos visitam, uma honra, um prazer receber vocês, voltem sempre, será sempre um prazer muito grande recebê-los. Deus abençoe e boa noite para todos.